Queridos, chegamos ao final da série, né? Restaurando a Visão. Hoje é o último dia. Quem que estava aqui desde a primeira vez? Olha, bastante, glória a Deus. Olha aí, ó, pastor, que bênção. Muitas pessoas acompanharam desde o nosso primeiro culto, né, do Restaurando a Visão, essa série que fez uma revisão de vida, né, que trabalhou algumas áreas da vida, algumas mais espinhosas, outras menos, né? Mas eu sei que foi um tempo realmente precioso para a Igreja de Deus, para o corpo de Cristo e para cada um de nós que está aqui. Né? Um tempo onde Deus realmente esteve falando aos nossos corações. Eu queria que você abaixasse a tua cabeça agora e pedisse, sei Deus, peça ao Espírito Santo para continuar falando nessa noite. Ele já está falando, né? Fecha os teus olhos um pouquinho e agora, em nome de Jesus, faça essa oração para que o Espírito Santo fale com você agora. Pede para Ele abrir teu coração, a tua mente, o teu espírito. Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua presença, Deus, declarando que nós somos dependentes do Senhor. Dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia, dependemos que o Teu Espírito nos guie nessa noite pelo caminho que o Senhor tem no coração, por aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, abre o nosso coração e, acima de tudo, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela seja realmente semeada nessa noite para que frutos venham a acontecer, Pai, que frutos venham, Pai. Deus, que aquilo que nós vamos ouvir da Tua palavra nessa noite, Pai, fique gravado na nossa mente e que nos ajude a continuar a caminhada com o Senhor, Deus. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus, e repreendemos, Pai, toda e qualquer tentativa do inimigo de roubar a Tua palavra, toda tentativa do inimigo de semear na mente incredulidade, pensamentos confusos, todo ruído espiritual agora seja repreendido no poder do nome de Jesus Cristo. Nós declaramos o Teu senhorio, Deus, nessa noite e damos toda a liberdade para o Teu Espírito atuar conforme o Senhor quiser, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, amados. Então, como nós vimos, começamos aqui há 7 semanas atrás, né? Iniciamos falando sobre o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho, um mendigo, né, que não enxergava, nunca tinha enxergado, e de repente ele ouve que Jesus passa, e algo dentro dele se move, e ele começa a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais o povo pedia para ele calar a boca, não atrapalhe o mestre, pare de gritar, mais ele fazia o quê? Mas ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que Jesus então para tudo, né? Pede para chamá-lo e o cura, e acima de tudo o salva. E a Bíblia diz, lá quando nós lemos, né? Não sei se vocês lembram, e a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus. Muitos, amados, eles param na primeira parte. Eles têm a bênção, eles buscam a bênção, eles têm a bênção, eles recebem a salvação até, mas eles param e ficam no caminho. Bartimeu não ficou no caminho, a Bíblia diz que Bartimeu seguiu a Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre seguir a Jesus. Né? Então, como vamos fazer, como vamos dar continuidade, né? Vocês estão aqui porque estão seguindo a Jesus, estamos todos aqui porque estamos seguindo, porque somos discípulos de Jesus. Mas nós fizemos agora nessas semanas essa revisão de vida e muitas áreas da nossa vida foram tratadas, né? Quem deixou tratar mais foi tratado mais, quem deixou tratar menos foi deixado menos. Eu sempre digo que quando a gente trabalha esse tipo de tema, né? Restaurando a visão, quando a gente
gente trabalha com libertação, é como dar um mergulho, né? Alguns ficam com a entra na água, fica com a pontinha do pé na água, vai molhar o pé. Outros ficam pelo joelho, outros já mergulham inteiro de cabeça, né? Quem mergulhou de cabeça foi visitado aí, restaurado em várias áreas. E hoje ainda é tempo de ser restaurado, e todos os dias. Eu brinco às vezes que a gente vai estar indo para o caixão e vai estar dizendo, opa, tinha uma coisa ainda para ser tratada, né? Vamos, poxa vida, olha, Senhor, me ajuda, me perdoa. Por quê? Porque nós estamos em construção. Até o final da nossa vida, nós estaremos em construção, né? E o cego Bartimeu, ele realmente viu, né? Viu Jesus, aquilo que nós comentamos, que a alegria, a primeira visão dele foi Jesus. Só que ele precisava, então, com certeza, ser tratado de algumas coisas. E seguindo Jesus, ele foi sendo tratado de algumas coisas. E aqui nós vimos, então, no segundo dia, os pactos espirituais que muitas vezes influenciam a nossa vida cristã, né? Às vezes um excesso de religiosidade, pactos com ocultismo, né? Foi trabalhado a renúncia desses pactos, de envolvimentos, oferendas feitas a entidades, tudo aquilo que nos afasta e que é contrário à palavra de Deus. Depois nós vimos a necessidade de sermos honestos conosco mesmos, né? Com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, de sermos honestos e dizer, Senhor, olha, eu realmente tenho o hábito de mentir. Eu realmente tenho sempre gasto além do que eu deveria. Enfim, em todas as áreas, o desafio foi a ser honesto consigo mesmo e com Deus. Apresentar diante de Deus essas falhas, essas limitações, esses pecados. Depois nós vimos como restaurar a visão na área da sexualidade do corpo. Né? Vimos a necessidade de por que o inimigo, a necessidade de ter o nosso corpo como um templo santo, purificado, porque é o templo do Espírito Santo, como o inimigo tenta atacar justamente nessa área do corpo, da sexualidade, porque ele sabe que nós estamos, né, nesse corpo, né, a nossa humanidade, ela se reflete nesse corpo. E o inimigo sempre atacando aí, nós vimos quão necessário era refazer algumas coisas, né? Pedir perdão por outras e mudar o rumo nessa área, muitas vezes, da sexualidade. Depois foi visto sobre a área do perdão, a necessidade. Gente, esses são tópicos fundamentais para uma vida cristã abundante, para uma vida cristã de liberdade. Aí, então, nós vimos sobre o perdão, a necessidade de perdoar o outro, de se perdoar, que muitas vezes a gente vê a pessoa consegue perdoar o outro, mas ela não se perdoa. Passa o resto da vida com o chicotezinho ali, se punindo, se culpando, como eu pude fazer, como isso, e às vezes não recebe o perdão de Deus também, né? Não, Deus não vai me perdoar por isso. E a gente viu a liberdade que o perdão traz. E depois nós vimos, semana passada, sobre a identidade, verdades sobre quem você é, quem eu sou em Cristo Jesus. As mentiras que o inimigo conta desde que nós nascemos, né? Ele é o pai da mentira, e desde que eu nasci, desde que você nasceu, o inimigo tenta contar mentiras sobre a sua vida, seja com palavras, seja com fatos, com acontecimentos. Os acontecimentos nos falam coisas também, né? E tudo isso o inimigo vai semeando mentiras na nossa identidade. Eu sempre digo assim, queridos, quem não sabe quem é, o inimigo ganha facilmente. É uma presa fácil de Satanás. É uma presa fácil dos enganos de outras pessoas. É uma presa fácil de relacionamentos abusivos. É uma presa fácil de ser enganado. Mas quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu digo que não tem para ninguém, muito menos para o inferno, né? Amém? Nome de Jesus, porque Ele nos... Enfim, vocês viram semana passada quantas coisas lindas que a Bíblia fala sobre quem você é, né? E a gente precisa se apropriar disso. E hoje, então, nós vamos ver como manter essa liberdade em Cristo Jesus. Porque eu venho de um processo onde as trevas foram sendo deixadas, né? Alguns aqui encontraram Jesus pela primeira vez, né, nesse processo, aceitaram Jesus, entregaram sua vida para Jesus, e outros entregaram áreas da sua vida que estavam com a portinha fechada, né, que estavam sob o domínio das trevas, e abriram essa portinha e a luz de Jesus entrou ali e clareou toda essa área dessa vida. E agora, como manter? Como o pastor Edmilson falou aqui no início, viver com Jesus não significa um mar de rosas. Às vezes, bem ao contrário, né? Por quê? Porque a gente vira inimigo
do príncipe desse mundo. A gente anda na contramão. A gente é contra a cultura. A gente não é desse mundo, a gente tem outra identidade celestial, né? A gente tem outra pátria. Então, nós estamos na contramão. E a hora que eu venho do reino das trevas para o reino da luz, eu comprei briga com o reino das trevas. Mas aleluias, porque aquele que é a própria luz, como João 1 fala, a própria luz estava no mundo e as trevas não o derrotaram. João 1 fala justamente dessa guerra que tem de trevas e luz. Por isso o nome Restaurando a Visão, trazendo luz, tirando a cegueira espiritual. Se as trevas tentaram derrotar a própria luz do mundo, que era Jesus, quanto mais eu e você. Essa vai ser a tentativa até o último suspiro da nossa vida. Mas nós cantamos aqui o quê? Nem morte, nem anjos, nem poderes, nem principados, nem autoridades, nem o passado, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, aleluia! Você acredita nisso? Que a mão de Deus é tão forte, pegando em você, segurando na tua, que só se você quiser, só se você escolher, que eu não quero mais. Mas nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando eu vivo nesse mundo tendo essa certeza de que eu sou amado de Deus, que o amor dele não é aquele amor fraquinho, aquele amor que fica magoadinho, é um amor forte, é um amor furioso. Tem um livro até que chama, né, O Furioso Amor de Deus. O amor de Deus é forte, é furioso, ele luta por você. Você tem noção de quanto Deus lutou por você nesses 2 anos de pandemia, para que a tua fé não desfalecesse? João 17, Jesus orou pelos discípulos, ele ora por nós e ele intercede por nós. É um amor forte, só que, amados, vai depender do meu posicionamento no mundo espiritual e no mundo terreno. Vai depender essa luta das minhas escolhas. Nós vamos ver nessa noite muitas coisas que vão depender da nossa escolha. Só que eu preciso nessa luta ter uma certeza, que sozinho eu não consigo. Na força do meu braço eu vou levar uma coça. Na minha força, na minha autossuficiência, eu vou fraquejar no primeiro obstáculo que eu tiver na frente. Quantos de nós somos tentados a achar que nós podemos algo? Que nós, de nós mesmos, somos capazes de alguma coisa? Amados, para eu estar aqui, para você estar aqui nessa noite, o Espírito do Senhor trabalhou nos nossos corações. A Bíblia diz que se Ele só virar o rosto, nós estamos perdidos. Então, nós estamos falando de graça. Nós precisamos da graça de Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós somos dependentes da graça. E foi pela graça que Ele nos trouxe para o reino da luz dEle. Foi pela graça que nessas 7 semanas quem esteve aqui conseguiu vir e conseguiu entregar áreas da vida para Deus. Só que eu quero que você abra agora em Gálatas 5, você que está em casa também, abre em Gálatas 5, celular, Bíblia, que está falando, é um grande conselho que a Bíblia nos dá nesse momento. Né? Nesse momento que a gente está terminando aí essa revisão de vida. Gálatas 5:1, ele fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Queridos, esse versículo aqui ele é tremendo. Ele está dizendo, olha, sabe por que Jesus te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do amor dele? Porque Ele quer te ver livre. Aleluias, glórias a Deus. Liberdade, foi para a liberdade que Cristo te salvou, que Cristo te libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão. É isso que o inimigo quer, que a gente retroceda, que a gente volte ao estado anterior, que a gente volte ao estado de escravidão.
E, amados, não é de um dia para o outro que Ele nos leva para essa escravidão. É cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. Um dia eu vou ficando vou relativizando a graça, outro dia eu vou ficando mais flexível com o pecado, mais complacente com o pecado, e de repente eu vou esquecendo de fazer as coisas que nós vamos ver aqui nessa noite, que são fundamentais para a gente permanecer liberto, para a gente permanecer enxergando a luz. E quando eu vejo, eu estou me submetendo a um jugo de escravidão de novo. O preço para nos libertar foi altíssimo demais. Jesus deixou a glória dele, deixou a intimidade com o Pai para nos libertar. E é por saber que esse preço foi alto demais que eu não posso me submeter de novo a um jugo de escravidão. Certa vez eu estava trabalhando com uma pessoa com libertação e essa pessoa tinha feito vários pactos, tinha um comprometimento muito grande espiritualmente, né, com o ocultismo, e a gente trabalhando libertação, e essa pessoa várias vezes ficava endemoniada, enfim, um processo. Aí ela estava, poxa, sabe, o poder de Deus chegou ali, limpou, lavou, ela estava com a casa vazia. A Bíblia fala, né, cuide para quando você não está com a casa vazia, Jesus chega, limpa a casa, arruma, mas se você não cuidar, o que acontece? Depois voltam 7 piores, né? O espírito é mandado embora e depois volta 7 piores. E essa pessoa, então depois desse processo, um certo dia deu uma fraqueza nela e ela foi se submeter ao jugo da escravidão de novo. Como? Voltando no centro de Umbanda que ela ia. Ela voltou no centro de Umbanda, quando nós nos encontramos na próxima vez, eu não precisei nem perguntar nada, o rosto dela estava mudado, porque ela ainda não estava firme, ela voltou para um lugar onde ela tinha sido oprimida, escravizada por anos. E o fato dela voltar lá, o que ela fez? Ela deu legalidade para que os demônios tomassem posse dela de novo. E então o processo teve que voltar ao início. A Bíblia diz assim, a Bíblia dá faz uma analogia que é um pouquinho terrível, que ela fala que é como um cão que volta ao próprio vômito. Né? Cão tem isso, cachorrinho tem isso, né? Ele vomita e depois ele vai lá e quem volta, quem retrocede é como um cão que volta ao próprio vômito. Né? Então é disso que Jesus quer nos libertar e é disso que a gente está falando nessa noite. Como fazer, amados, para permanecer na liberdade? Muitas coisas com certeza vocês já sabem. Lembra da história que nós contamos aqui sobre os 2 cachorros? Né? Que o homem alimentava às vezes mais um cachorro, mais outro. Aquele que ele alimentava mais ganhava a luta. Nós estamos falando hoje aqui do que você vai alimentar mais para permanecer na liberdade ou para se submeter ao jugo de novo de escravidão. Basicamente é isso. Se a gente pudesse resumir, é assim, né? Vai depender de quem você vai alimentar mais. Então, assim, a primeira coisa que nós já falamos é a graça. Saber que eu sou totalmente dependente da graça. Sabe do que isso me afasta? Do orgulho, da autossuficiência. Tem um autor que ele disse assim, que ele nunca viu maior graça derramada do que num centro de recuperação de dependente químico. Porque o dependente químico, ele sabe que se ele não viver um dia de cada vez, ele vai cair no dia seguinte na droga. Talvez o meu problema não é droga. O seu problema talvez não seja dependência química mesmo. Mas talvez tenha aquele calcanhar de Aquiles. Lembra do calcanhar de Aquiles, quando nós falamos, né? Aquele ponto frágil. É ali que o inimigo vai tentar. E é para esse ponto frágil que eu preciso da graça de Deus. Quando eu vivo dependente da graça de Deus, se alguém vem dizer, poxa, irmão, que bênção o seu louvor, glória a Deus. Eu sei que é por Ele, para Ele são todas as coisas, que de mim mesmo não tem nada de bom. Eu tenho os dons que Ele deu. Mas se eu sei que se Ele virar o rosto eu estou perdido, eu vou viver em humildade. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Toda vez que eu deixo o orgulho tomar conta de mim, vem uma ruína pela frente, vem uma queda pela frente. E qual é o antídoto disso? Graça.
Viver na graça. Senhor, se o Senhor não me acudir, se o Senhor não me resgatar de mim mesmo, se o Senhor não me ajudar a viver o hoje, livre daquele meu pecado de estimação, daquela minha fraqueza, eu não vou conseguir, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça. Quando eu vivo todos os dias dependendo da graça de Deus, dificilmente eu vou estar caindo. Porque eu não estou confiando na força do meu braço, eu estou confiando nele. Tem pessoas que têm lutas terríveis, na mente, na carne, no corpo. E só Jesus pode salvar. Quem poderá nos... Lembra do Chapolin Colorado? Quem poderá nos salvar? Né? Não é o Chapolin Colorado. Não é o teu conhecimento. Não é a tua força que você faz para não cair naquilo. É a graça de Deus. Você é dependente da graça de Deus, você vive com essa consciência que é só por Ele, que você de santidade, de bonzinho, não tem nada. Eu tenho o Espírito Santo que é bom dentro de mim. Isso não é questão de autoestima, amados. Deus quer que a gente se ame, Deus quer que a gente reconheça o que foi falado semana passada aqui, a identidade em Cristo. Mas se eu confiar na minha bondade, eu vou fracassar. Se eu achar que eu sou forte o suficiente para ir num lugar de pecado e que eu não vou pecar ali, provavelmente eu vou fracassar. Então, se eu sou dependente da graça de Deus, eu não vou nem nesse lugar, porque eu não vou tentar Deus, eu não vou tentar a graça, né? Eu sei que Ele está me dando e eu vou vencer fazendo escolhas. A segunda coisa que eu preciso saber o tempo todo é que eu preciso do Santo Espírito de Deus. Que se o Espírito de Deus não estiver comigo, amados, eu também não consigo. Sabe o que o cristianismo vira? Uma religiosidade. Um conjunto de ritos sagrados. Eu vou à igreja, eu tomo a ceia, eu entrego o dízimo, eu entrego a oferta. Mas não tem rios de água viva fluindo do meu interior. Não tem alegria que é fruto do Espírito Santo de Deus. Não tenho o primeiro amor, não sou apaixonado por Jesus. Porque muitas vezes eu não valorizo o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Muitas vezes nós não entendemos a paternidade de Deus. Tem pessoas que têm muita dificuldade de falar: Deus é meu pai, porque teve distorção da paternidade na sua vida física. Como que vai acreditar que Deus é pai? Essa é uma coisa que precisa muito ser trabalhada na vida de todo cristão, a paternidade de Deus. Então nós temos Deus Pai, nós temos Deus Filho, nosso Salvador, e nós temos Deus Espírito Santo. Quando Jesus estava de partida para o céu, Ele falou para os discípulos: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Imagina 3 anos ali com Jesus o tempo todo, né? Comendo, dormindo, levantando, indo para a multidão, indo para o monte, fazendo isso, fazendo aquilo. É aquela intimidade, aquela alegria quando a gente passa muito tempo com alguém que a gente ama e na hora que vai se afastar, eu vou ficar sozinho. Jesus imaginou que os discípulos iam sentir isso. E Ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo de Deus. E daí, se nós formos na Bíblia, nós vemos várias funções que o Espírito Santo tem. Consolador, confortador, é aquele que conforta, aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Aquele que intercede. Você sabia que você tem um intercessor junto ao Pai? A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é um gemido inexprimível? Aquilo que a palavra não alcança. O Espírito Santo intercede. Talvez nesse dia o Espírito Santo intercedeu por você com gemidos inexprimíveis. Quem está numa batalha grande, tenha certeza, o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Aleluias! Glórias a Deus por isso. E esse Espírito Santo mora dentro de você, se você já recebeu Jesus, como nós já vimos aqui. O Espírito Santo passa a vir morar dentro de mim. O meu corpo, então, agora é o templo do Espírito Santo. É um lugar sagrado.
Porque o Espírito Santo, que é santo, mora dentro de mim. E se eu vou viver na dependência desse Espírito Santo, eu vou viver uma vida de liberdade. De novo, se eu achar que a minha carne tem algum poder, alguma força, eu não vou conseguir, eu vou cair. Mas a Bíblia diz assim que é para viver no Espírito e vocês não vão satisfazer os desejos da carne. A Bíblia fala que é para viver no Espírito, que é para orar no Espírito o tempo todo. Esse é um recurso que nós temos. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, lembra disso, Efésios 6? Justamente porque é contra principados, poderes e autoridades que eu não posso ir na minha carne. Eu preciso de armas espirituais. E eu tenho o Espírito Santo à minha disposição, dentro de mim. E sabe o que ele faz também? A Bíblia diz que ele traz poder e autoridade. Ele dá unção. Quantas vezes eu já passei por batalhas espirituais terríveis, que eu achava que eu não ia conseguir. E eu clamava, Espírito Santo intercede por mim, me ajuda. Tem momentos que é só assim que a gente vai vencer. Na força do Espírito Santo de Deus. E se eu tenho à disposição, por que muitos de nós não usamos? Esse poder que vem dele, essa unção que vem dele. Por que a gente vive, às vezes, uma vida tão acostumada ao natural, né? E ele quer nos levar para uma outra dimensão do sobrenatural de Deus. Nós vemos testemunhos aqui, né, pastor? Quantos testemunhos a gente ouve aqui do sobrenatural de Deus? Está à nossa disposição. Alguém um dia disse que ser cheios, porque a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, se está dizendo enchei-vos, eu posso encher assim, eu posso encher assim, eu posso encher muito. E alguém um dia deu a ilustração que ser cheio do Espírito é como você pegar um copo, abrir a torneira. Você pode pôr um pouquinho de água nesse copo, deixar ali, você pode fechar a torneira e tirar o copo, você pode deixar esse copo transbordar. Ele é fonte. Ele é a fonte dos frutos do Espírito, ele é a fonte do poder, ele é a fonte da alegria, ele é a fonte da autoridade e unção. Por que eu vou lá, deixo um pouquinho e tiro? Por que eu não quero transbordar o Espírito Santo de Deus, a ponto de Deus trazer revelações, a ponto de eu poder experimentar um pouquinho do sobrenatural, do reino de Deus nessa terra? A gente já tem experimentado, aleluias. Os testemunhos nos contam disso aqui no culto de quinta-feira. Só que, amados, o Espírito Santo, ele é sensível, porque ele é santo. E a Bíblia fala assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Primeiro, eu entristeço o Espírito Santo. Como? Com o meu pecado. Ele é santo, ele mora dentro de mim e ele é santo. Cada vez que eu peco, eu entristeço o Espírito Santo de Deus. Se eu tenho essa concepção de que a santidade mora dentro de mim, eu não vou pecar à torta e direita, eu não vou pecar com facilidade, eu não vou pecar intencionalmente, pensando, eu vou fazer isso. Porque eu sei que ele vai se entristecer. Só que tem um segundo estágio. Depois do entristecer o Espírito Santo, eu posso apagar o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Se eu vivo uma vida de pecado, um estilo de pecado, eu vou apagando o Espírito Santo dentro de mim. Já falou com pessoas que são cristãs e você não percebe nada de diferença nelas? Você não percebe algo ali, você não percebe essa chama viva? O Espírito Santo é uma chama viva, é o fogo consumidor, a palavra de Deus fala. Talvez porque o Espírito Santo já tenha sido apagado há tempo. Eu tenho certeza que nessas 7 semanas, o Espírito Santo se alegrou nesse lugar, se alegrou com você, que entregou áreas da sua vida para Ele. Então nós podemos entristecer e nós podemos apagar. É um jeito de eu me submeter de novo a um jugo de escravidão. Porque se eu vou apagando o Espírito Santo de dentro de mim, o que vai falar mais alto? A minha carne. Vivam no Espírito e não satisfarão os desejos da carne. Apaguem o Espírito, a Bíblia não fala isso, eu estou falando, né? Apaguem o Espírito, que é o oposto, e vocês vão viver na carne. Vão se colocar no jugo de escravidão de novo.
Então, amados, nós temos à disposição esse recurso. Você quer ser mais cheio do Espírito de Deus? Você pode transbordar o Espírito de Deus. E aonde você puser o pé, aquele lugar não vai mais ser igual. Por quê? Porque você está cheio do Espírito de Deus. Quanto mais eu busco, mais eu recebo. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. A Bíblia diz em Isaías que Ele tem tesouros escondidos para nós, riquezas encobertas, que é para buscar, que é para clamar. Deus tem muito, tem a vida abundante ao nosso dispor. É um cheque assinado. Lembra daquela história já conhecida, né? Que o rapaz ganhou uma Bíblia do pai na formatura, ele ficou muito frustrado, que era uma Bíblia, ele queria um carro, estava esperando um carro e tal, e ele ficou muito triste e deixou aquela Bíblia empoeirada lá no canto, nunca abriu a Bíblia, e no dia que o pai morreu, essa história é bem conhecida, por isso que eu estou contando bem rapidinho, no dia que o pai morreu, ele, puxa, eu tinha uma Bíblia, a hora que ele abriu a Bíblia, o que tinha lá? Um cheque num valor gigantesco assinado. Aquilo era dele, estava à disposição dele. O Espírito Santo de Deus está à nossa disposição. Ele foi enviado para nós não ficarmos órfãos. Será que queima dentro de nós essa vontade de mais de Deus? O Salmo fala, assim como a corça grita por águas, assim eu tenho sede de ti, ó Deus. Você tem sede de Deus? Às vezes a gente não tem. Que a gente acostumou a viver aquela vida meio sequinha, né? Sem os rios de água viva fluindo. Então, meu desafio, o desafio de Deus nessa noite para você, é que você queira mais do Espírito de Deus. Que você queira transbordar, não só um pouquinho, transbordar. Porque isso vai te ajudar a ficar firme no dia mau. Isso vai te ajudar a não voltar para o jugo de escravidão, de sofrimento. Né? Lembrar que Ele é a fonte. E daí, amados, nós temos coisas práticas que nós temos que fazer, que vai depender de mim e de você. O Espírito Santo está à nossa disposição, mas Ele vai me fazer ficar lá de joelho toda manhã, ou tirar 1 hora, meia hora, 10 minutos por dia para orar? Não. Ele toca. Quem já acordou de madrugada? Vários, né? Tipo assim, eu preciso orar. A gente sabe. Às vezes você acorda, aquele plim, e vem aquilo, eu preciso orar. É o Espírito Santo de Deus falando com você e te chamando, filho, filha, vamos lá. Vamos para o nosso secreto, vamos para a nossa intimidade, vamos para o nosso momento. A gente faz o quê? Quando a gente está com muito sono, vira o rosto e tenta dormir. Eu já fiquei mais de 1 hora rolando na cama tentando dormir, o Espírito Santo ali me chamando e eu resistindo. Depois, durante o dia, eu entendi por que o Espírito Santo estava me chamando para orar. Isso eu vou escolher, você vai escolher. Essas são as nossas escolhas. Deus dá a graça, Deus deu a salvação, Deus dá o Espírito Santo, os recursos estão à nossa disposição. Agora, quem vai escolher é você e eu. Se eu vou querer ou não. E às vezes, sim, eu vou ter que levantar, morrendo de sono, vou ter que lavar o rosto e vou lá buscar Deus, porque eu estou no meio de uma batalha. Batalha só se vence com o joelho no chão. Jejum e oração. A Bíblia diz, essa casta de demônios não se expulsa se não for com jejum e oração. Então, muitas vezes eu vou ter que jejuar, muitas vezes eu vou ter que orar, mas não só para vencer essa batalha, mas para ter mais de Deus. Tem gente que faz jejum por vários motivos, mas eu acho lindo quando alguém diz, eu estou fazendo jejum, e eu imagino a alegria de Deus, porque eu quero mais de Deus. Eu vou fazer um propósito com Deus de 7 dias, 3 dias, seja lá, o segredo não é o número, o segredo é o coração, o segredo é a busca, o segredo é quanto eu quero mais de Deus. E às vezes eu vou fazer um jejum, uma oração, um propósito com Deus para ter mais de Deus, não só para receber a bênção. Amados, Ele tem todas as bênçãos para nós. Basta Ele fazer assim, Ele tem casa, Ele tem carro, Ele tem emprego, Ele tem tudo. Esse é o mínimo. Agora, o que Ele quer da gente mesmo é o coração, é a intimidade. O resto é consequência, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Então, talvez
você vai nessa noite ser desafiado a isso. Eu vou ter uma vida de mais oração e de mais jejum. Eu vou ter uma vida de mais leitura da palavra de Deus. Lembram da tentação de Jesus? Como é que ele venceu Satanás? Está escrito. Satanás, lá no deserto, na tentação, depois que ele se batizou, né, Satanás vinha com uma coisa, ele falava, está escrito. Tananana. Daqui a pouco vinha de novo, está escrito. Satanás a gente não vence dizendo, ih, Satanás, você é um perdedor. Ei, não adianta você vir com essa tentação para cima de mim, porque eu já estou escolado. Não. Satanás a gente vence. Está escrito. E a gente repreende em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, submetam-se a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia! Mas tem duas coisinhas que nós precisamos fazer. Submeter-nos a Deus e resistir ao diabo. Fazer resistência, amados. Alguém está me empurrando para cá, eu faço resistência. Eu digo não vou, não vou e não vou. Eu faço resistência com o meu corpo, com a minha mente, com o meu espírito. Submeter-me a Deus, resisto ao diabo e ele tem que fugir de mim. Só que eu só vou poder repreender Satanás com a palavra se eu conhecer a palavra e viver a palavra. Porque conhecer, o diabo também conhece de Gênesis a Apocalipse. Mas eu preciso viver a palavra, porque é viver na palavra que me dá poder e autoridade. É viver em oração, é viver a vida no Espírito que vai fazer isso. A Bíblia, alguém já disse, né? Moody já falou, ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado. Um dos dois. Ou o pecado vai te afastar da Bíblia, já pensou? Já parou? Todos nós temos algumas fases que a gente começa a se afastar da Bíblia, se afastar um pouquinho de Deus, de vez em quando, né? Tem umas tentações assim que nos chamam para nos afastar de Deus. E aí o pecado vai me afastar da Bíblia. Ou eu vivo essa verdade que está na Bíblia e essa verdade vai me afastar do pecado. Então, viver na palavra, oração, jejum, palavra, tempo com Deus, solitude, amados, contemplação, adoração, é um tempinho que a gente tira para ficar vendo a beleza de Deus, para eu estar quietinho, em silêncio, não porque eu estou me sentindo sozinho, porque eu escolho ter um tempo a sós com Deus. Eu vou contemplar, eu vou adorar. Não é uma delícia? Eu tenho voz péssima, se eu começar a cantar aqui, sai todo mundo correndo. Mas quando eu estou no carro sozinha, eu abro a minha boca e canto, porque não tem problema do carro pifar porque eu estou cantando, né? Mas adoração, faz quanto tempo que você não canta se não, em casa, sozinho? Aqui na igreja a gente canta, e é uma delícia. É uma delícia louvar, porque quando a gente está louvando a Deus, a gente está atraindo a presença de Deus. E o inimigo está se afastando, é bíblico isso. Quanto tempo que você não adora, que você não louva a Deus sozinho? Encharcar a mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, aquilo que for puro, santo, amável, nisso pensar. Então, preparar a minha mente a cada manhã. Senhor, leva cativo o meu pensamento à obediência do Senhor, a Bíblia fala. Levando cativo todo o pensamento à obediência do Senhor. Acordar pela manhã, em vez de correr no celular. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Me ajuda nesse dia a viver o que o Senhor tem para mim. A cada manhã pedir para Deus realmente levar cativo o meu pensamento à obediência dEle. Senhor, eu quero viver na dependência da Tua graça. Eu quero viver na dependência do Teu Espírito. Isso fortalece para que eu possa vencer as batalhas do dia. Tem uma música que diz, todo dia o pecado me chama. Todo dia ele está à porta batendo. Cumpre a ti, Deus falou para Caim, cumpre a ti dominar esse desejo pelo pecado. Mas como? Se eu estiver longe de Deus, se eu estiver vivendo na carne, vai ser difícil. Se eu estiver vivendo no Espírito, eu vou conseguir resistir em nome de Jesus. Efésios 6 fala que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Todas aquelas peças da armadura que tem, eu desafio você chegar em casa hoje e meditar essa semana, não só ler, medita em Efésios 6. Ele fala, revistam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, que vai do capacete até o pé.
capacete da salvação até os pés, o calçado do Evangelho. Medita disso um pouco e pergunta: Senhor, a minha armadura está completa? Eu vejo às vezes pessoas orando: Senhor, coloca em mim a armadura de Deus. Ele coloca. Só que se você for ler a armadura, são coisas que nós temos que buscar. A justiça, a espada do Espírito, buscar em Deus a palavra. Como que eu saio para uma guerra? Amados, todo dia que nós saímos de casa pela manhã, a gente está indo para uma guerra. Lembra? Império das trevas, império das trevas, império da luz. Como que eu saio para uma guerra sem roupa às vezes? Não é nem armadura, às vezes sem roupa, porque eu nem orei. Eu saio totalmente despido para uma guerra. Como que eu vou para uma guerra sem arma? Vou cair. Então que Deus nos ajude a cada manhã realmente orar. Faça essa oração: Senhor, coloca em mim a espada do Espírito, o cinturão da verdade, e vai orando, e vai buscando isso, e vai meditando nessa palavra. É só assim que a gente pode resistir. Só assim, com as armaduras espirituais. Amados, uma coisa tão importante, viver na comunhão dos irmãos, é outra coisa que nos ajuda a vencer o inimigo. Estamos aqui, né? A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. PGM, a nossa igreja tem PGM. Se você não participa de um PGM, está aqui o convite. De repente, nessa noite, você vai decidir: eu vou participar de um PGM. Eu vou ter comunhão com os irmãos, eu vou ser pastoreado, eu vou pastorear, eu vou ajudar, eu vou ter alegria em estar com irmãos. Escola bíblica, né? Às vezes a gente só vem no culto de quinta e não participa de uma escola bíblica, não participa de um estudo, não cresce espiritualmente. Lembra? Aquilo que eu alimento mais é o que vai vencer. Eu preciso entender da palavra de Deus, eu preciso estudar, eu preciso ler. Ministério da igreja, coisa que eu acho coisa mais linda, é quando eu vejo alguém se convertendo, aceitando Jesus, e logo daqui a um tempo eu vejo essa pessoa servindo na igreja. Mas eu fico tão feliz, né, querida? Essa é uma amadinha que eu vi ela aceitando Jesus, e eu vejo hoje ela e o esposo, né? E hoje eu vejo ela servindo. Que coisa mais linda! Enquanto eu sirvo, Isaías 58 fala que enquanto eu divido meu pão com o faminto, enquanto eu trago libertação para os outros, Jesus vai me curando. A Bíblia diz assim: Ele vai curando enquanto eu faço isso. A luz dele vai à minha frente. E as águas, as fontes de águas não faltarão para quem faz isso. Você já pensou em se envolver no ministério da igreja? Você vai precisar estar fortalecido, porque você vai estar trabalhando, né? E você vai buscar mais a Deus, e isso vai te ajudar também. E você vai estar abençoando o corpo de Cristo. Não deixar brechas ou legalidades. Aquilo que eu falei no início, né? Aquela pessoa estava no processo de libertação, voltou onde ela tinha sido escrava de Satanás, voltou ao processo. Ela deu uma legalidade para o inimigo. E talvez você nessa semana viu algumas coisas que estavam aprisionando a tua vida, e você precisa decidir, se posicionar a não deixar mais que isso tenha legalidade na sua vida. Cada vez que eu abro uma frestinha de uma janela, se entrar um vento, vai fazer uma bagunça dentro de casa. Se tiver um monte de papel, vai espalhar papel para tudo que é lado. Às vezes é uma brechinha que eu dou para o inimigo, e ele vem e faz a festa no meu casamento, na minha família, nos meus filhos. Então, fechar as brechas. Você viu nessas semanas quais são as brechas, né? Vigiar. Estou vigiando. Quais eram aquilo, por onde o inimigo sempre me ganhava? É nisso que eu vou mais vigiar e vou buscar em Deus a força para estar vencendo isso. Salmo 139 fala no finalzinho: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A autoavaliação, gente, é outra coisa que eu e você temos que fazer, é a nossa função fazer. O Espírito Santo sonda, mas eu disponho o meu coração para ser sondado. Eu digo: Senhor, olha aqui, ó, meu coração. Sonda-me, vê se tem alguma coisa errada aqui. Me guia, talvez seja alguma coisa que eu ainda não percebi, que eu estou caminhando com uma cegueira espiritual. Sonda-me, ó Deus. É o Espírito Santo que nos sonda e nos ajuda. Claro que o autoconhecimento vai te ajudar nisso. Eu digo que quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais nós temos liberdade também de caminhar espiritualmente, né? Então, assim, sempre que necessário, repreenda o inimigo, se deixe ser cuidado. Precisa de ajuda, amado? Peça. Isso aqui é um corpo, é uma família.
Está precisando de ajuda? Peça no final do culto, venha pedir ajuda. Diga, olha, eu ouvi isso, em tal culto teve aquela, mas eu não estou conseguindo uma libertação. Tem várias pessoas na igreja que se dispõem a caminhar com você, a fazer discipulado. Peça ajuda. Nós temos aqui a rede de cuidados, o pastor Edmilson é responsável pela rede de cuidados da igreja. Tem uma policlínica, que é a clínica de psicologia. Tem o Celebrando a Restauração, que é para um acompanhamento, né, para as pessoas que às vezes têm alguma dificuldade em uma área. Tem os discipulados. Tem vários programas que ajudam você. Não fique vindo só no culto, sentando na cadeira, indo para casa com os mesmos problemas e sofrendo sozinho. Primeiro, você não está sozinho porque Jesus está com você. E você tem uma comunidade de fé que pode te ajudar, né? Então, busque ajuda, peça. Aproveite disso, né? A comunidade tem o ônus e tem o bônus, né? Para a comunidade a gente tem algumas coisas que a gente precisa fazer, mas a gente pode ter benefício também. E Deus quer pessoas curadas diante dele. Então, peça ajuda. Amados, lembrar que a vida de santidade, a gente está falando de santificação, é um processo. Como a gente falou no início, vai até o dia da nossa morte. É um processo. João 15 fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, a videira verdadeira. Então, está na nossa decisão, é a nossa escolha. O que eu faço com essa liberdade que eu ganhei? Não é aquela música, né? O que eu faço com essa tal liberdade? O que eu vou fazer? O que eu escolho? Eu escolho permanecer na liberdade? Então eu vou ter escolhas, eu vou fazer decisões para permanecer na liberdade. E eu quero mais do Espírito, e eu quero tudo que a vida cristã tem para mim. Amém, amados? Eu vou convidar você a ficar em pé e eu vou convidar você a repetir um versículo que está lá, que está na palavra de Deus. O versículo fala assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais até ser dia perfeito. A vereda do justo, a minha vereda, o meu caminho, o teu caminho, é como a luz da aurora. Lembra quando o dia está nascendo? Aquele solzinho bem fraquinho, está cheio de trevas ainda, né? De escuridão. Aí a luz vem vindo, vem rompendo as trevas. A luz rompe as trevas até ser dia perfeito. O teu caminho, o meu caminho é assim, como a luz da aurora, que vai brilhando, até ser dia perfeito. Quando vai ser o dia perfeito? Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é lindo, não é? A gente imaginar que a gente está se preparando para encontrar com o noivo. A gente está se santificando num processo de santificação para nos encontrarmos com o noivo, com o nosso Salvador, com o nosso Deus Pai. A pergunta nessa noite é: você quer que a tua vida seja como a luz da aurora? Você vai caminhar assim, para que seja cada dia mais clara, mais luz, que a tua visão continue cada dia mais iluminada? Vamos repetir esse versículo juntos? A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. Amém? Esse versículo é para você guardar no teu coração. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Que decisão você quer tomar nessa noite? Talvez nessa noite você percebeu que você está vindo aqui, você já aceitou Jesus e você ainda não é batizado. O batismo é uma ordenança bíblica. E talvez nessa noite você vá decidir: ei, eu quero batizar. Por quê? Porque está esperando o quê para ser batizado? Está esperando o quê? Ser perfeito? Não vai ser, né? Então talvez nessa noite você decida que você quer se batizar. Talvez nessa noite você decida que você quer participar de um PGM. Talvez nessa noite você decida que você quer participar da escola bíblica. Talvez alguém que ainda não tenha entregue a vida para Jesus decida que quer entregar a vida para Jesus nessa noite. Talvez você vá decidir nessa noite chegar em casa, pegar o teu computador e pôr no meio da sala, para não continuar vendo pornografia no quarto escondido. Talvez nessa noite você decida tomar atitude, se posicionar e dizer: eu não cedo mais. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Amém.
mas daqueles que caminham. Qual é a decisão nessa noite? Talvez você nessa noite, o Espírito Santo colocou em você o desejo de ser mais cheio do Espírito Santo. Você quer mais do Espírito? Você quer mais unção? Você quer buscar mais o Espírito Santo de Deus? Eu vou pedir para o grupo vai estar louvando aqui, e depois o pastor Edmilson pedir para vir estar orando. E eu queria que você que percebeu que quer ter alguma decisão nessa noite, seja o batismo, seja participar de um PGM, venha até aqui à frente. O pastor Edmilson vai estar orando para que você tenha força de se posicionar, para que você tenha força de cumprir. Eu não sei o que Deus falou, porque temos várias coisas aqui que nós precisamos seguir. Talvez você vá ter mais uma vida de oração, talvez você vá se empenhar mais na oração. Enquanto a gente vai ouvir o louvor, pastor Edmilson, depois você vem até aqui à frente. Os ministradores vão estar podendo orar também por você. Vamos estar orando e o pastor também vai estar orando por você. Amém? Então, enquanto está o louvor, vem aqui na frente você que está tomando uma decisão nessa noite. Mas tem alguma coisa que acontece regularmente na sua vida. Você toma posse da liberdade, daqui a pouco você está escravo de novo. Toma posse da liberdade, está escravo de novo. É como se você estivesse num círculo vicioso. E hoje você vai dizer chega. Porque hoje eu vou decidir caminhar numa crescente. Eu vou decidir caminhar crescendo a cada dia diante do Senhor. Chega de ser escravo e voltando àquela velha mulher, o velho homem. Está na hora de você ir para um próximo nível de santidade, nível de entrega. Sai do seu lugar e vem aqui dizendo: chega, a partir de hoje eu quero viver sim um tempo novo definitivo. Eu não vou mais voltar. Eu vou errar erros novos, todos nós erramos, mas não os mesmos erros. Eu vou parar de voltar à escravidão, aquilo que Deus já me libertou. De repente você nunca entregou sua vida a Jesus, você vai fazer isso hoje. E você vai vir aqui à frente também. Mas saia do seu lugar, enquanto nós cantamos mais um verso. Saia do seu lugar. Eu sei que o Espírito Santo está conduzindo a sua vida a vir aqui e falar assim: eu decido hoje assumir um compromisso diante do Senhor, que eu não vou mais voltar a ser escravo, escrava daquelas marcas. Glória a Deus. Pode chegar. Quem mais? Pode chegar aqui à frente. Vamos ter um tempo aqui de oração, de entrega. Saia do seu lugar para que você viva a liberdade. Deus nos alcançou para sermos verdadeiramente livres. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Glória a Deus. Quem mais? Sai do seu lugar. Chega aqui, chega. O tempo está em suas mãos, o princípio e o fim. O princípio
você está com medo de assumir um compromisso diante do Senhor, saia do seu lugar. Torne pública essa decisão. Olhos, fecha seus olhos. Eu vou estar orando. Eu vou estar orando para que essa liberdade que Cristo nos entrega, por esse sangue na cruz que foi derramado ali, vou estar orando para que isso seja consolidado em nossas vidas. De repente você está aqui. Eu quero te dar mais uma oportunidade. Não que isso vai fazer tem alguma coisa mística, mas quando você vem à frente, você assume um compromisso público. Eu quero viver santidade. Eu não vou mais ficar voltando. Assim como o cão revolvendo no vômito, às vezes eu fico voltando às velhas práticas. Você está assumindo um compromisso hoje, sai do seu lugar, nós vamos estar orando. Se tem mais alguém aqui, eu sei que tem alguém aqui que precisa vir aqui à frente. Nós vamos ter um tempo de oração. Nós vamos ter um tempo de entrega. Deus está falando contigo. A igreja de olhos fechados, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Pode sair do seu lugar. É isso mesmo. É um tempo de quebrantamento. Pode vir. Glória a Deus. Quem mais que está aqui? Quem mais que está aqui precisa romper esse racionalismo? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Satanás ele vai tentar nos escravizar com o racionalismo. E às vezes nós vamos ficar racionalizando. Saia do seu lugar. Várias pessoas vindo à frente. Louvado seja o nome do Senhor. É um tempo de entrega. Saia do seu lugar. Chega de racionalizar. Chega de ficar escravo da sua mente. Chega de ficar escravo do seu racionalismo. É um momento de entrega. Várias pessoas aqui à frente. Várias pessoas rompendo com a mentira, com os sofismas. É um tempo novo. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém que precisa vir? Nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando contigo. É corações quebrantados aqui à frente. Querido, isso é uma coisa que meu coração se alegra. É nós entendermos que nós estamos no mesmo nível. Nós precisamos da graça de Deus. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque eu estou aqui ministrando o coração de vocês, o Espírito Santo ministrando o coração de vocês, que eu sou melhor do que qualquer um aqui. Nós estamos aqui, nós precisamos da graça. Aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Por isso que nós precisamos da graça de Deus, para nos manter firmes com o propósito e os olhos no Senhor. Então, não deixe de se entregar hoje. Quebrante seu coração diante do Pai, porque esse é um tempo de corações quebrantados diante do Senhor. Deus amado, muito obrigado. Deus, muito obrigado, porque nós podemos sim nos colocar diante do Senhor com o coração quebrantado. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor procura um coração quebrantado, alguém que o adore em espírito e em verdade. Deus, que alegria poder ver esses corações quebrantados dizendo: chega de viver o racionalismo, chega de viver escravo da minha mente, dos meus pensamentos, dos sofismas que foram colecionados durante a vida. Esse é um tempo novo, esse é um tempo que espiritualmente eu me entrego diante do Senhor, entregando meu coração, a minha mente, consagrando todo o meu ser, todas as áreas da minha vida. Nada vai continuar preso, nada vai continuar sendo brecha para Satanás vir e continuar me escravizando com orgulho, escravizando com a autossuficiência, com a falta de perdão.
com a visão equivocada da vida. Nós queremos sim, ó Deus, que esses homens e mulheres, irmãos e irmãs que estão aqui à frente, possam experimentar algo novo com o Senhor, um tempo novo. Deus, faz algo novo, faz nova todas as coisas. É um vaso novo sendo construído em cada coração aqui. Deus, abençoa, Senhor, que nós possamos ver um novo do Senhor nesses corações, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.